Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que está aí com sua Bíblia, a pegar a palavra de Deus de hoje que eu quero ler para vocês. Eu vou lá para o começo da Bíblia, em Gênesis, capítulo 3, versículos do 1 ao 21. Gênesis, capítulo 3, versículos do 1 ao 21. É a palavra que eu vou ler para vocês hoje, né? Vocês me veem sempre lendo o Evangelho, mas a Bíblia tem outras palavras por qual a gente pode se aprofundar também, né? E essa do Gênesis eu estava já me preparando para partilhar com vocês essa palavra, para também rezarmos com ela. Nós vamos rezar com ela depois, né? Quem está na live ao vivo, quem está aqui no ao vivo comigo, né? No TikTok, vamos rezar ela também, fazer oração em cima desta palavra. Amém, gente? Então, Gênesis capítulo 3, do 1 ao 21. Quem está no ao vivo, já vai, peço que coloquem aqui nos comentários, quem puder me ajudar colocando aqui nos comentários. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 21. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 21. E quem está na reprise no meu canal no YouTube, né? Já aparece aqui embaixo para vocês. Vamos lá? Leitura do livro do Gênesis. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comeis desta, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer a árvore, pois era atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e deu ao marido e ao seu lado, e também comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e como repararam que estavam nus, teceram para si tangas de folha de figueira. Quando viram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi o teu ruído no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu, e escondei-me. E Deus perguntou: e quem disse que estavas nu? Então comestes da árvore cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me destes por companheira foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizestes isso? A mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Por que fizestes isto? Serás maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre,
e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher ele disse: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores dará à luz os filhos. Teus desejos te arrancarão para o teu marido e te dominará. Ao homem ele disse: porque ouvistes a voz da mulher e comestes o fruto da árvore, cujo fruto te proibi comer? Amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e ervas daninhas, e tu comerás as ervas do campo. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltares ao solo, do qual fostes tirado. Porque tu és pó, e ao pó há de voltar. O homem chamou a sua mulher de Eva, porque ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com os quais se vestiu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura grande, né, gente? Muito grande a leitura, né? Mas é bom para a gente refletir um pouco, né? É bom para a gente refletir um pouco. Eu acho que já deu para entender, né? Qual é o que eu vou falar aqui, partilhar com vocês. Eu quero que vocês também partilhem aqui comigo nos comentários, né? E pedir e pensar, né? O quanto que nós somos falhos muitas vezes. Às vezes nós caímos, como Frei Gilson falou em uma de suas pregações, nós caímos muito fácil nas astúcias do inimigo na nossa vida. Porque o inimigo muitas vezes não vai vir com um chifrinho, né? Como nós vemos nos desenhos, nos filmes, chifrinho, aquela coisa feia, horrorosa, né? O inimigo age também no oculto na nossa vida. Você vê que o inimigo usou de uma forma de uma serpente para tentar a mulher, para cair do pecado, falando de algo muito simples sobre o conhecimento do bem e do mal, né? Porque no jardim de Deus, o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, né? Eles tinham tudo, toda a graça de Deus, eles estavam contemplando a graça de Deus naquele momento. Mas devido a uma astúcia do inimigo, que estava com inveja daquilo que Deus criou, né? Eles foram seduzidos. E eles caíram no conhecimento do bem e do mal, mais conhecido como pecado. E quantas vezes nós somos falhos? Somos falhos. Sempre querendo, como fez o homem e a mulher aqui, né? Se escondendo da graça de Deus. Se escondendo do olhar de Deus muitas vezes, porque o pecado nos faz sofrer muitas vezes. E às vezes nos faz automaticamente nos esconder da graça de Deus. Nos escondermos e enxergarmos o tamanho da graça que Deus tem para a nossa vida. O quanto que Deus quer derramar graça sobre todos nós. Né? Isso mesmo, irmão. O pecado nos afasta de Deus. Mas graças, vamos fazer assim,
O pecado nos afasta, mas teve alguém que deu a sua vida e nos trouxe de volta para junto de Deus. Esse foi o pecado original. O que eu li para vocês sobre referente ao pecado original. Mas teve alguém que foi e pagou pelos nossos pecados. Pagou pelo nosso pecado original. Eu falo de Jesus, que nos resgatou e graças ao batismo que nós recebemos, né? Graças ao batismo que nós recebemos, você que é batizado, saiba, você tem uma graça muito grande, você tem possibilidade de se aproximar de Deus através da graça, mas devido às nossas atitudes, porque Deus não vai nos segurar, Deus não vai nos tratar como marionetes. Mas pensa, nós somos falhos e às vezes nós cometemos escolhas que nos leva ao pecado. E isso nos auto-afasta de Deus. Amém? Isso auto nos afasta de Deus. Cristo já nos libertou através do seu sacrifício da cruz. O Cordeiro de Deus já nos libertou do pecado. Mas, nós, por dizer assim, muitas vezes caímos na astúcia do inimigo. Porque nós pensamos assim, o inimigo vai vir de um jeito assim que às vezes nós nem percebemos quando o inimigo age na nossa vida, gente. Quando nós menos percebemos, nós já estamos caindo do pecado. O pecado muitas vezes, como fez Adão e Eva aqui na leitura, apontando um para o outro. Ah, não fui eu que falei sozinho, fulano falhou comigo. Eu falei porque fulano falhou. Eu fiz isso porque o meu marido, ele pecou comigo, eu não pequei sozinho, meu marido. Foi por causa de fulano, foi por causa de cicrano, fulano de pelcano. E isso, você pensa que vai aliviar a nossa culpa? Isso nem sequer alivia o tanto o nosso pecado que nós nos aprofundamos. Isso vai nos aprofundar ainda mais no pecado. Nós temos que refletir muitas vezes, entrar numa certa reflexão na vida. Numa reflexão. Será que eu estou andando verdadeiramente no caminho de Deus? Será que eu estou fazendo as verdadeiras escolhas da minha vida? É algo que nós temos que refletir. Isso se chama uma reflexão, um discernimento. Como é que está a minha vida com a minha família? Como é que está a minha vida com os meus amigos? Será que eu estou fazendo as escolhas certas na minha vida? Será que eu estou seguindo aquilo que Deus quer para a minha vida verdadeiramente? Vocês veem aqui na leitura que Deus, quando um ficou apontando para o outro até chegar na serpente, mesmo assim, o Senhor impôs um castigo, colocou um castigo em Adão e Eva. Adão, Deus disse que ele trabalharás com o suor do seu rosto. Ele plantará, ele vai colher, vai ter erva daninha, e assim segue a leitura. A mulher, sobre a gestação, Deus fala para a mulher sobre as dores do parto, de dar à luz, né? E o que o batismo entra nessa história? O batismo entra porque nos alivia um pouco e nos traz de volta para Deus. Enquanto o pecado original nos afastava, quando nós somos batizados nas águas do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós renascemos uma nova vida em Cristo.
Nós nos tornamos novas pessoas em Cristo Jesus através do batismo. Nós nos tornamos novos. O pecado original é destruído. E nós nascemos um novo homem e uma nova mulher pelo batismo. E aí começa uma vida de caminhada. Uma vida de caminhada. Que nós temos que fazer as nossas escolhas, que nós temos que tomar as nossas decisões, que nós temos que ter uma vida de oração, que nós precisamos ter uma vida de discernimento. Que é muitas vezes que nós estamos vendo nesse mundo de hoje, as escolhas que o homem muitas vezes faz. Eu vi uma pesquisa por aí, não sei se é certa, gente, não sei se é certa essa pesquisa, que fala o número de católicos pelo mundo, os top 10 dos países mais católicos, né? O Brasil, claro, o Brasil está em primeiro lugar, acho que já até passou disso, com mais de 127 milhões de católicos só no Brasil. Mas desses 127 milhões de católicos, né, esses mais de 127 milhões de católicos, quantos será que praticam verdadeiramente a fé? Que são pessoas de oração, que são pessoas que são de missa, que são de Santa Missa, que são de perseverança, que não desanima, não abaixa a bola para nada que o inimigo possa falar na vida. Se caiu, levanta, segue em frente. Quantas são católicos de verdade? E quantos são, desculpe a palavra, católicos só de fachada? Que não é porque, gente, nós somos batizados que nós estamos livres de não pecar. Não, estamos muito sujeitos, porque Deus nos aproximou dele, mas um passo errado que a gente dá, a gente mesmo se afasta dele. Nós nos afastamos, nós pensamos que Deus se afasta de nós, mas sou eu que me afasto dele cada vez mais. Mas quando eu vou procurar um sacramento muito importante da nossa igreja, que nós posso dizer assim, né? Procurar este sacramento quantas vezes forem preciso na nossa vida, chamado sacramento da penitência, sacramento da confissão. Esse sacramento nós podemos procurá-lo quantas vezes forem necessários na nossa vida. Mas tem pessoas que têm medo, fazem como Adão e Eva, se escondem de Deus, se escondem da graça de Deus, se escondem da verdadeira graça que Deus quer dar na nossa vida, porque o pecado nos machuca, o pecado dói na nossa vida. O pecado, gente, mais dói do que uma ferida, do que um corte que nós possamos ter num braço, numa perna. O pecado machuca mais, e isso nos faz nos escondermos de Deus, nos escondermos da graça dele que ele tem para cada um de nós, para a nossa vida. Enquanto Deus ele está sempre nos procurando. Enquanto Deus está nos procurando. O tempo todo Deus está nos procurando, está nos esperando no sacramento da confissão para nos perdoar. Como ele fez com a mulher Marta, como está no Evangelho, como ele fez com Marta. Marta era uma pecadora. Quem leu o Evangelho lembra? Marta era uma pecadora. Marta era uma pecadora. Muitos queriam apedrejar Marta porque Marta foi pega cometendo adultério.
Marta foi pega cometendo adultério, mas os fariseus olhando para Jesus falou: essa mulher foi pega cometendo constante adultério. A palavra nos diz que precisamos apedrejar tais pessoas. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz? Jesus começou a desenhar no chão. Ninguém sabe, muitos dizem o que ele descreveu, né? Mas ninguém sabe, nem a palavra mesmo diz. A palavra apenas diz que ele estava escrevendo no chão, mas ninguém sabe o que ele escreveu. Ninguém sabe o que ele escreveu. Aí Jesus olhou para a mulher, olhou para aquela multidão e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Desde o mais novo ao mais velho, nos narra o Evangelho, começaram a sair um por um, e ficou só Jesus e a mulher. Ficou só Jesus e a mulher. Jesus se abaixou, na altura daquela mulher que estava jogada no chão, e olhou para a mulher e disse: mulher, onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? Ela olhou para trás e disse: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno, vá em paz. E não tornes a pecar. Ali Jesus já estava absolvendo um pecado, gente. Jesus já estava salvando Jesus já estava salvando Marta. Marta depois se tornou uma discípula de Jesus. E quantas vezes Jesus fala para nós: vá em paz e não tornes mais a pecar através do sacramento da confissão. E nós cometemos muitas recaídas. E queremos procurar culpados pelo meu erro, pela minha falha. Do lugar de eu ir procurar um confessionário, eu ir a um confessionário e falar: Senhor, me perdoe, pois eu pequei. Não procurar quem foi o culpado no meu erro, quem foi o culpado pelo meu pecado, mas ir diante do Senhor, diante do sacerdote: Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei, me perdoa, Senhor. Muitas pessoas pensam que o sacerdote, quando você for diante dele, ele vai fazer você se ajoelhar no milho, vai fazer você cometer os piores pecados da vida. O pior penitência, quer dizer, né? A pior penitência. Quando você confessa, você precisa ser sincero, precisa ser aberto na sua confissão. Porque você está diante da misericórdia de Deus. Você está clamando a misericórdia, está clamando o perdão de Deus. Você fala: Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me socorre desse chão, desse buraco fundo que o pecado me colocou. Não importa o tamanho do seu erro, não importa o tamanho do seu pecado. Deus tem muita vontade de te perdoar dos teus pecados, saiba disso. E a absolvição vai de cada sacerdote, claro. Tem sacerdote que fala para você: vai, reza um terço. E você reza um terço. Reza um Pai Nosso, 10 Ave Marias. E você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Porque quando o padre impõe as mãos sobre nossa direção e diz a fórmula de absolvição, até aqueles pecados que eu esqueci de falar, até aqueles pecados que eu tinha esquecido de falar, eu já estava sendo perdoado naquele exato momento. Até aqueles pecados, às vezes nós vamos preparados, né? Para contar tudo para o sacerdote. Nós vamos preparados. Olha, eu vou contar isso, eu vou contar aquilo, eu vou contar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu chutei o gato, que eu chutei o cachorro, que eu fiz não sei o quê, que eu amarrei, que fiz sei lá o quê, que eu fiz. Aí quando você chega diante do padre, você vai lá, conta. Aí quando o padre está dando a absolvição, você está lá
rezando, fazendo a sua penitência, e você fala, nossa, eu esqueci de falar desse pecado, como é que eu esqueci, gente? Aí você fica incomodado. Uma irmã, essa semana, ela me procurou pedindo contato do meu pároco, falando, Wellington, eu quero me confessar. Eu falei, tá bom, dei o telefone do meu pároco para ela veio, se confessou. Ela falou, nossa, Wellington, eu falei tudo, mas o padre falou tão rápido, me deu a absolvição tão rápida. Eu falei, filha, você quer que o padre faça o quê? Você quer que o padre absolva o seu pecado? Ou você quer que o padre faça uma palestra para você? Faça uma homilia. Homilia o padre dá na missa. O padre está lá para te escutar e para dar a absolvição do seu pecado. Pronto. E o que o padre disse para você? Ele falou, o padre só falou se eu estava arrependida. Você falou, então, você está arrependida? Ela falou, sim. Então ele absolveu o seu pecado. Pronto, morreu. Ai, Wellington, mas eu esqueci de contar o pecado que eu tinha cometido, que não sei o que lá, bababá, bababá, bababá. Falei, filha, presta atenção. Quando você vai, nos preparamos por pecado, claro, nós queremos contar tudo para Deus dos nossos pecados, do que nós cometemos, porque o pecado nos machuca, o pecado faz a gente se sentir pequeno, o pecado faz a gente se esconder da graça de Deus. Eu falo da graça de Deus, nos esconder da graça. Mas quando nós vamos nos confessar, nós contamos apenas para Deus o quê? Deus quer ouvir o quê de nós? O necessário. Se der para contar tudo, conte tudo. Mas se você contar o necessário, o restante, quando o padre estende as mãos, saiba disso, meu irmão, minha irmã, quando o padre estende as mãos na sua direção e diz a fórmula de absolvição, até aqueles pecados que você tinha esquecido de contar, aqueles pecados também já foram absolvidos, porque aquela fórmula é de absolvição dos nossos pecados. E o padre repete aquela mesma fala que Jesus disse a Maria Madalena: vai e não tornes mais a pecar. Vai em paz e não tornes a pecar mais. Claro, somos falhos? Somos. Somos falhos, meus irmãos. Nós somos falhos. Podemos pecar de novo depois que eu me confessar? Podemos. E por isso que eu disse, a confissão, o sacramento da confissão, ou sacramento da penitência, você pode procurar quantas vezes forem precisos. Eu disse quantas vezes forem preciso. Quantas vezes forem precisos. Porque não vou pecar hoje e amanhã eu vou me confessar. Eu peco um dia e no outro dia eu estou me confessando. Senão vai ficar assim. Um dia eu peco, no outro dia eu me confesso. Um dia eu peco, no outro dia eu me confesso. Né? Porque senão vai ter padre que aguenta se ir lá todo dia se confessar. Né? Se você sente que você precisa se confessar, que você não aguenta mais ficar longe de Deus, procure o sacerdote. Procure um padre. Não se esconda mais da face de Deus. Porque Deus nunca vai nos condenar, gente. Saiba disso. Deus nunca vai nos condenar. Deus não nos condena. Somos nós mesmos que nos autocondenamos. Porque o pecado dói na gente mesmo. Aqui, no peito, dói. E uma coisa que nós temos na cabeça chamada consciência, ela vai nos acusando. E através dessa consciência que vai nos acusando, que o inimigo ocultamente vai nos atacando. O inimigo vai nos atacar. Porque eu não confessei o meu pecado. Continuo praticando o mesmo erro. Mas tem gente que também confessa e não se arrepende. Só confessa por confessar. Mas não se arrepende de coração do seu pecado que cometeu.
Aí eu falo, do que adiantou a pessoa ter se confessado? Porque se a confissão é para obter o perdão, me aproximar da graça de Deus, eu preciso estar arrependido, de coração aberto mesmo, pronto a renovar a minha vida, pronto para fazer uma vida nova. Porque o perdão é libertação. O perdão, gente, nos liberta. Obter o perdão de Deus também liberta a gente. Também nos liberta, pessoal. Eu sinto que muitas pessoas que estão aqui não sabiam disso que eu estou falando. Muitas pessoas passaram aqui se sentiram incomodadas por isso. Por tudo isso que eu estou dizendo. Mas é o que a igreja nos ensina. Não é só o Wellington que diz. É o que a igreja nos ensina e é o que a igreja nos mostra. Nós estamos a um passo apenas, do cometer o pecado, de se arrepender e buscar a graça de Deus verdadeiramente. Só preciso do quê? Me arrepender de coração. Não ficar procurando culpados do meu pecado. Eu preciso apenas me arrepender. Saber que existe um Deus que quer muito me perdoar. Um Deus que me ama. Um Deus que se deu para mim numa cruz. Um Deus que se abaixa ao meu nível. Que se abaixa ao meu nível para me perdoar. Na pessoa do nosso sacerdote, dos nossos padres. E eles estão o tempo todo nas nossas paróquias, esperando uma alma ir lá para confessar e se libertar desse pecado que tanto nos faz esconder de Deus. Não nos escondamos mais de Deus, meus irmãos. Não nos escondamos dele. Eu peço, no final dessa partilha, que o Deus da misericórdia, que o Deus do impossível, toque o nosso coração, toque a nossa vida e nos dê esse impulso de procurarmos um sacerdote, para nós não mais nos escondermos por trás dos nossos pecados, mas procurar quantas vezes forem precisos o perdão de Deus, quantas vezes forem precisos a sua misericórdia, porque a misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus é infinita para você, para mim, para todos nós. Obrigado, Jesus, por nos dar esse sacramento, que é o sacramento da penitência. E todos aqueles que forem tocados, Senhor, por esta mensagem da palavra, sejam tocados e sintam impulsionados a procurar o sacramento e o perdão dos pecados. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.